Eu diria que a pandemia ela veio nos lembrar. Tá? Assim, a pandemia não é um evento novo na história das cidades. A história das cidades é a história das pandemias. De certa forma, podemos dizer que as pandemias começam com as cidades. Tá? Nós não tínhamos, não há registro de pandemia antes das cidades. As cidades que permitiram, digamos assim, as condições que criaram as cidades, que é a questão da mobilidade, que permite a união do território, não é à toa que uma sociedade urbana como a romana se tornou famosa por construir cidades e construir estradas. Né? Eu não consigo construir cidades sem ter estradas e mobilidade. Então, na hora que a mercadoria, as pessoas, os produtos circulam no território e formam cidades, eu estou carregando junto com as mercadorias as doenças. E na hora que eu reúno as pessoas nas cidades, eu crio os espaços das contaminações. Então, a ascensão e a queda de cada império da história terá que ser revista, porque a nossa história tentou apagar a importância da doença na ascensão e na queda dos impérios. Quase todos os impérios que feneceram, se a gente for pesquisar as razões históricas do seu enfraquecimento, vai encontrar uma contribuição importante das doenças no seu declínio. Tanto dos impérios europeus, asiáticos, quanto dos americanos. Né? A queda do Império Azteca, do Império Inca, está diretamente associada à doença que os espanhóis trouxeram. Então, as doenças têm um papel muito importante na história das cidades, que nós, vamos dizer, nos últimos 300 anos, tentamos apagar, né? Como quem tenta assumir o controle da história e dar aos reis, príncipes, às forças econômicas o protagonismo, e tirando da natureza, né, o protagonismo. E a natureza ainda é muito protagonista nesse processo. Então, agora, tendo essa aula de humildade que a pandemia de Covid está nos dando, né, a gente é obrigado a enxergar que as consequências não são de fácil mensuração. Né? O que vai mudar na sociedade pós-pandemia? Qualquer estudioso que disser que sabe o que vai acontecer, vai acontecer isso, é blefe, puro blefe. Tá? A gente não tem condição ainda de avaliar a extensão, a gravidade e a duração das consequências. Já está para nós evidente que haverá podemos ter grandes transformações na forma com que várias atividades se territorializam, né? Várias empresas perceberam que o home office é possível, né? Que ele é mais rentável, é mais econômico você manter empresas, às vezes, com grande parte do seu quadro funcional em home office. Algumas pessoas, por poderem trabalhar em casa, estão revendo a sua lógica de moradia, então não preciso morar mais tão perto do trabalho, posso morar em outros locais, eu posso comprar com produtos que me entreguem em casa, sem ter que ir à loja, sem ter que ir ao shopping, e isso vai impactar tanto o espaço físico quanto a cultura das cidades, como eu falo, a vila e a cité. Né? E nessa mudança física e cultural, nós temos já agora avaliados alguns aspectos que podemos, que está nos provocando muita preocupação. Tá? Então, uma sociedade como a brasileira, que é historicamente autoritária, desigual e injusta, perversa mesmo, na forma de distribuição de renda e da gestão, a pandemia agravou as nossas injustiças históricas. Então, essas cenas horríveis que a gente vê na internet compartilhadas com tanto constrangimento, mostrando como se maltrata um office boy, ou como se maltrata um entregador de um produto, é uma prática cotidiana que mostra aquilo que o Honneth faz, que é a busca pelo reconhecimento. Né? O sistema capitalista ele reduz as pessoas a instrumentos de produção, tirando delas a identidade enquanto pessoas. Transforma as pessoas em produto, em empresa, em elementos do funcionamento do sistema. Então, o cara que está entregando na sua casa, ele não é uma pessoa, né? Ele é uma empresa prestadora de serviços. Então, a gente
tira a humanidade da vida cotidiana, a gente tira a solidariedade. Esses dias eu fui ao centro de São Paulo e ver o centro pandêmico é deprimente. É uma população de moradores de rua que foram marginalizados pelo fechamento de empresas, pelo fechamento de escolas, pelo fechamento das atividades. Eram pessoas que viviam do comércio de rua, eram pequenos empregados desses estabelecimentos que perderam os empregos e que estão na rua sem encontrar nenhuma solidariedade, porque eu, de dentro do meu condomínio, vivendo mediado pela internet, eu não sou solidário. As pessoas não têm identidade, não têm um vínculo, não têm empatia. Então, o espaço da vida pública, ele mais do que nunca precisa ser resgatado como um local de encontro da vida política, da vida econômica e da vida social, da vida onde eu reconheço o outro, aquele que é diferente de mim e que eu preciso reconhecer como alguém que tem os mesmos direitos que eu, que é tão cidadão, tão humano quanto eu, mas eu não me preocupo com ele na medida em que eu não uso esses espaços junto com ele.